tudo bem com vocês? Para quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos. E no vídeo de hoje eu vou estar retomando os assuntos livres que vão estar sendo sugeridos por vocês no Instagram. Então eu fico feliz porque uma seguidora aí colocou um assunto, outras pessoas apoiaram a conversa sobre esse assunto, a gente explanar um pouco mais sobre o assunto. Então eu fico muito feliz pela sugestão de vocês. E continuem fazendo essas sugestões, porque a partir de hoje os vídeos são livres e eu vou estar buscando exatamente o pedido de vocês no Instagram, tá certo? Então eu quero colocar pra vocês que eu tô com uma voz meio assim, porque eu passei um período de crise, né, de garganta e gripe, e por essa razão semana passada não foi possível publicar, não tava conseguindo falar, vocês vão entender muita coisa. Hoje eu acredito que vocês estão entendendo, então vamos lá. Quero agradecer a atenção de vocês até agora. Quero agradecer por vocês estarem se inscrevendo no canal, curtindo o canal e divulgando junto comigo para os colegas os assuntos abordados aqui, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos agora para o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vou estar falando sobre pais dificultando a vida dos filhos. Aí vocês podem me dizer, como assim? Os pais, eles precisam dificultar a vida dos filhos. É muito importante que os pais ajudem os filhos a se tornarem pessoas emocionalmente mais maduras. Existe hoje no consultório uma demanda incrível de adultos, quando eu digo adultos, aquelas pessoas com 20, 21, 22 anos, perdidos no universo, simplesmente por uma superproteção dos pais ou daqueles que de alguma forma cuidam dessas pessoas. Então, infelizmente, alguns pais, eles não conseguem lidar com o desafio de trazer um pouco mais de dificuldade para a vida dos filhos e entendendo que essa dificuldade vai gerar nesses filhos uma meta maior, um poder maior de sobressair sobre as dificuldades, maturidade emocional. Então, a criança, ela precisa amadurecer emocionalmente. As nossas emoções, elas começam a ser construídas a partir da infância, então é muito importante que os pais colaborem com essa dificuldade. Pais de plantão, pessoas que nasceram aí 1980, 1970, sabem muito bem o quanto foi difícil, não é, a nossa infância, e aí por essa razão a gente cresceu com essas dificuldades, a gente superou essas dificuldades, a gente conseguiu avançar muito, e por essa razão nós estamos aqui firmes e fortes, adultos um pouco mais conscientes das nossas responsabilidades, e porque a geração atual não consegue se perceber dentro desse contexto de maturidade, porque esses jovens, eles são tão frágeis, os adolescentes são tão frágeis, as crianças são tão frágeis. Nós não nascemos sabendo das coisas. São os pais que nos passam as informações e vai construindo dentro de nós essa habilidade de resolução de problemas, essa habilidade de desenvolvimento de criatividade, essa habilidade em relação a conseguir superar os desafios, né? Seja para carregar um objeto um pouco mais pesado, abrir um objeto, seja ouvindo um não, que é muito importante. Quantos não nós não ouvimos ao longo da nossa vida? Então, se a gente não começa a treinar isso nessa infância, é muito improvável que quando adolescente e adulto, a gente se torne um adulto mais emocionalmente mais controlado, mais entendido dentro do seu contexto de autoconhecimento, porque a gente não foi ensinado quanto a isso quando jovens. Então, é importante que os pais, eles estejam atentos. Pais, dificultem a vida dos filhos de vocês. Com isso, os filhos vão conseguir desenvolver uma habilidade de conseguir sobressair sobre as dificuldades. Sabe quando você você tem um desafio diante de você e você consegue contornar esse desafio, encontrar uma saída sozinho? É óbvio que o pai está ali do lado, mas aí o filho vai conseguir pensar a respeito daquela problemática e conseguir superar aquela problemática. Ele vai crescer, seja carregando um objeto, seja fazendo uma atividade em casa. É óbvio que as crianças não executarão as mesmas atividades como nós adultos, né? Seja fazendo algum tipo de obrigação do lar. Então a gente está junto, monitorando, mas a gente não pode privar essa criança de se desenvolver dentro desse contexto, porque quando adulto a gente vai esperar que ele faça. Mas como ele vai fazer se ele não foi ensinado? Né? Se toda vez que o teu filho tiver uma dificuldade, você vai lá e ajuda ele, não espera nem um tempinho para que ele possa se sobressair, pensar um pouco a respeito, tentar encontrar essa saída sozinho e se superar. Então, existem inúmeras crianças que não vivenciam superação porque elas não conseguem lidar com o problema. Quando elas estão diante de um problema, elas choram, elas gritam,
elas esperneiam, e aí eles chegam no consultório exatamente desse jeito, né? Muito debilitado. Eles não conseguem pensar no plano B, no plano C, no plano D, de forma alguma, porque infelizmente, quando a dificuldade vem no plano A, os pais vêm em socorro, e aí eles resolvem o problema e a criança ela não entende como foi que aquilo chegou, aconteceu, e eles ficam voando, e eles vão para a fase seguinte, que é a fase da adolescência, e as coisas permanecem, esse mesmo comportamento de superproteção dos pais, e eles entram na fase adulta, e eles não conseguem nem pensar a respeito de uma universidade, de um trabalho, e eles se tornam adultos totalmente dependentes, emocionalmente, financeiramente desses pais. E aí chegam os pais no consultório. E aí quando os pais chegam, eles dizem assim: doutora, veja só, Alexandra, veja só, meu filho não consegue fazer nada, ele parece uma criança, eu tenho que ajudá-lo em tudo. E quando a gente vai fazer uma anamnese, estudar a história de vida desse adulto que até então se comporta como uma criança, a gente percebe que o pai foi influenciador desse comportamento. O pai e a mãe, ele chegou sempre facilitando. Então, o vídeo de hoje é um alerta aos pais, para que vocês possam ajudar na construção dessa maturidade emocional dos seus filhos, dificultando a vida deles. Eu tenho certeza que se vocês fizerem uma retrospectiva sobre a vida de vocês na infância, e eu não estou falando de questões financeiras, não, eu estou falando de resolução de problemas, né? Como vocês lidavam com o problema, como vocês resolviam o problema, como os pais de vocês se portavam naquela ocasião. E vocês vão entender exatamente o porquê de vocês terem crescido tanto emocionalmente, porque os sentimentos, as emoções, eles foram tão bem entendidos nessa fase da infância e evoluiu para a fase adolescente. Vocês conseguiram passar sem grandes dificuldades e hoje se tornam adultos que têm uma condição muito melhor de resolver todas as problemáticas do dia a dia. Então eu conto com vocês, esse na realidade é um vídeo alerta e que eu chamo a atenção de vocês para vocês dificultarem a vida do filho de vocês, né? Não facilitem, né? Que vocês puderem estar próximos sim, mas permitindo que esse filho sobressaia sozinho sobre essas dificuldades, né? Fica observando eles, vê como essa questão mental é desenvolvida. Quando alguém te dá um problema, o que você faz? Você para, começa a avaliar esse problema e começa a tentar entender de uma forma como você vai resolvê-lo. Esse tempo é precioso. Esse tempo faz com que, a partir daquele problema, todos os outros consigam ter um resultado interessante. Então, cabe a vocês fazer isso, tá certo? Então, eu espero ter sido clara nas informações. Conto com o apoio dos pais de plantão, aqueles que convivem com pessoas que estão na fase daí das crianças, adolescentes, para que a gente consiga construir um futuro para esse adulto mais sólido em relação às emoções, tá bom? Grande beijos, abraços, estava com saudade. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.